Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje, então, a professora vai fazer uma revisão dos 3 primeiros assuntos que nós trabalhamos desde o começo das nossas aulas até o dia de hoje, tá bom? Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e vamos acompanhar juntamente com a professora. Tá joia? Bom, a nossa aula de hoje, então, é uma revisão. Então, qual foi o nosso primeiro conteúdo que nós vimos lá no começo, né? Nós estávamos falando sobre o tempo e a história, né? Então, o que a gente pôde ver, né, em relação a tudo isso? É meio que uma recapitulação do que vocês viram no ano passado, lá no sexto ano, né? Onde que cada sociedade teve uma história singular, uma história só dela. Não é porque ela estava vivendo no mesmo tempo que ela pôde ter os mesmos acontecimentos. Cada sociedade, cada acontecimento marcou aquele povo de uma forma singular, de uma forma única, como acontece conosco, né? Cada um tem um aniversário, olha só, né? Cada um tem uma data importante para si. Vocês têm aí todos a mesma idade, então fazem aniversários próximos uns dos outros, mas aquela data é só de você, da sua família, né? Então é bem único de cada um. Dessa mesma forma, as sociedades no mundo todo têm datas, acontecimentos que marcam a sua história, toda a sua evolução, toda a sua cultura. Né? Olha só como tudo isso é muito importante. Vejam aqui, ó, são formas de retomar o passado, celebrar o presente e renovar os planos para o futuro. Por isso que esses marcos são tão importantes assim, porque a gente pode, então, olha o que aconteceu aqui, né, em tal dia, e assim vamos comemorar se foi algo muito importante, feliz, se foi triste, a gente faz uma reflexão, e com isso a gente consegue estar traçando planos para melhorar cada vez mais, né? Ou não que nada daquilo se repita, né? Então, olha só, isso aqui é a função da história. A gente estuda história para quê? Para a gente conhecer o passado, analisar o presente e construir um futuro melhor. Então, esses marcos fazem esse diferencial dentro da história de cada população, de cada sociedade, né? Então, os historiadores organizaram todos esses acontecimentos por meio da cronologia. Então, o que é a cronologia? Vejam aí com a pro, ó. Cronologia é a ciência cuja finalidade é datar os acontecimentos históricos, descrevendo, então, e agrupando de uma sequência lógica. Então, cronologia é a ciência que estuda essas datas, né? Então, por isso a gente precisa saber, são datas crescentes ou decrescentes? A gente pega um ponto e a gente analisa tudo isso. Então, isso foi muito importante para que os historiadores pudessem estar organizando a história de cada sociedade. Só que a gente precisa ter uma diferença, saber guardar aí uma diferença entre o que é o tempo cronológico e o que é o tempo histórico. Então, vejam comigo. Cronológico é aquilo que data exato, né? É datado exatamente daquela forma. Então, olha só, cronológico é tudo que está relacionado com o tempo, com o relógio, com o calendário, com o ano, com datas, com sequências específicas. Já o tempo histórico, ele está relacionado a mudanças da sociedade humana. Então, acontecimentos que marcaram a sociedade já de uma forma mais geral, né? Então, quando começa a mudar alguma coisa, então, ó, peraí, passou, já não tem mais as mesmas características, já está em outro. Se a gente consegue, então, saber essa diferença e saber que dentro do tempo histórico há o tempo cronológico, a gente consegue, então, organizar, né, a história de uma determinada sociedade. Então, olha só, gente, vejam aí que aqui é a nossa história, né? A história ocidental. Como vocês já viram lá no sexto ano, a história ocidental é baseada em acontecimentos que ocorreram, que aconteceram lá na Europa. Nossa história é uma história eurocêntrica. Então, para determinar esses
períodos, né? Esse tempo histórico, existem alguns marcos que começam ou que terminam esse período histórico. Então vejam aí, olha, para que os historiadores pudessem distinguir o que era pré-história do começo da história, então eles fizeram um marco. O marco é o quê? O aparecimento da escrita. Então, a partir do aparecimento da escrita, inicia-se então o período que nós conhecemos como história. E essa história também é dividida em momentos, né, em tempos históricos. Então, desde o aparecimento da escrita aqui, ó, até aqui, ó, o final da Idade Antiga para o começo da Idade Média, o que aconteceu que foi tão importante assim para findar a Idade Antiga e começar? Qual foi o marco histórico? Foi o fim do Império Romano do Ocidente. Então, desde o aparecimento da escrita, o homem foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. A gente vê aqui, ó, o nascimento de Cristo, né, que data então o ano 1 para nós, né, a história cristã, a história ocidental, o nascimento de Cristo marca. Então aqui a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. E passaram-se então aí por volta de 5 séculos e finda-se a Idade Antiga. Começa a Idade Média. A Idade Média tem uma duração de mais ou menos 1000 anos. Então, todas essas características aqui do feudalismo, o alto feudalismo, né? Depois o baixo, que nós estamos estudando aqui nesse período. Quando chega aqui, ó, o final, que o feudalismo já estava totalmente destroçado, o que acontece para marcar esse fim desse período histórico? A tomada de Constantinopla, ou a tomada ou o fim do Império Romano do Ocidente. Do Oriente, não do Ocidente. Olha só, para fazendo confusão. Do Oriente. Então, finda-se aqui durante quase 1000 anos, né? Finda-se. Começa-se a Idade Moderna. Então, do século XV até o século XVIII é o período chamado de Idade Moderna. E para terminar a Idade Moderna, ocorreram muitas transformações, né? As ideias iluministas tomaram todos os salões da Europa, chegaram até aqui na América do Norte, a independência dos Estados Unidos. O que ocorre aqui? A Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, aquela prisão importantíssima lá na França. Então, finda-se esse período, inicia-se a Idade Contemporânea, o período da Idade Contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Eu acho que aqui, ó, né, quando os filhos de vocês já estiverem estudando história, eu creio que essa idade contemporânea já vai ter chegado ao fim, já estará ocorrendo um novo período histórico, né? E aí, porque a gente já passou por muitas transformações nesse período do século XVIII até o século XXI. Então, vocês viram, ó, aqui o aparecimento da escrita, o fim do Império Romano do Ocidente, a tomada de Constantinopla, né? A Revolução Francesa, a queda da Bastilha são marcos históricos, né? E o que é mais legal em tudo isso? Que as sociedades humanas, né? A sociedade humana, ela, por mais que ela esteja vivendo o mesmo tempo cronológico, os acontecimentos que marcaram aquela cultura, que marcaram aquela sociedade, é totalmente distinta. Tudo isso que a Pro falou até agora é relacionado à nossa história, a história, né, relacionada à questão do Ocidente, a era cristã, né, baseada no cristianismo. Mas olha só aqui, ó, todo esse período, quando a gente analisa em relação ao povo árabe, eles têm outros marcos históricos que são tão importantes para ele quanto os nossos. Então vejam aqui, ó. Então, em vez de ter pré-história e história como o nosso, eles têm a era pré-islâmica e depois a era islâmica. E o que aconteceu aqui, ó, para ser o primeiro ano, o ano 1, né? Aconteceu a partida de Maomé de Meca, né, para Medina, de Meca para Iatrebe, aqui, ó, né, a Hégira, que a gente vai falar sobre ela lá daqui a pouquinho. Então, para nós,
o pessoal do Ocidente aqui, nós estamos vivendo antes e depois de Cristo. Para os muçulmanos, eles vivem antes e depois da Hégira. Né? Então, olha só, aqui ó, nasceu Maomé, aqui ocorreu a revelação lá do anjo Gabriel, os princípios do Islã. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco, a Pro não vai falar para não ficar repetitivo. Mas todos esses acontecimentos aqui, que fazem parte do tempo histórico do povo islâmico, tá? São relacionados a acontecimentos que marcaram essa sociedade, que é importante para eles, né? Então, olha, morte, depois, né, começa aí todo o período de desenvolvimento desses árabes, eles chegam à Península Ibérica, eles tomam, eles são expulsos, eles e vai, né, até aqui, ó, chegar nos dias atuais. Então, a linha do tempo da história da Europa e do Ocidente não é a única possível. Isso a gente está falando da história do Ocidente e do mundo árabe. Se nós formos ver a questão da história do povo do Japão, da China, tem outros acontecimentos aqui que são importantes para eles e que diferem, né? Então, cada sociedade é única, cada cultura é única. Esses acontecimentos são importantes para eles. Então a gente não pode achar que a nossa história é mais importante que a de outro povo, né? Então isso são traços do etnocentrismo, achar que só a minha está correta e a dele não está. Então a gente precisa ter sempre esse cuidado e ter sempre essa análise, né? Ó, as duas linhas do tempo que a gente vai, se a gente for comparar um com o outro, ó, o calendário cristão, que é o nosso, e o calendário muçulmano, eles estão vivendo aí, ó, o mesmo período cronológico, né? Só que com acontecimentos diferentes, que são marcos que podem ser importantes para um grupo, né? Para a sociedade cristã ou para a sociedade muçulmana, certo? Então a gente vê aqui, ó, que os calendários também são culturais, né? Então existem vários tipos de calendário. Então, isso que a gente precisa entender. Eles estão vivendo o mesmo tempo, só que com acontecimentos distintos, né? E aí, nesse período todo, a gente já conseguiu, então, ver a diferença, né, do que é tempo histórico, tempo cronológico, que esses acontecimentos são importantes para determinada sociedade ou não. Então a gente volta a falar sobre o que estava ocorrendo então nesse período que a gente está estudando agora. O Império Romano do Ocidente, né? E por que que ele ruiu, né? A gente precisa entender quais foram os acontecimentos que marcaram então esse tão grandioso império assim a chegar ao fim. Primeira coisa que a gente precisa entender, por que que o Império Romano teve encontro com esses bárbaros? Vocês lembram, gente, quem eram os bárbaros para os romanos? Todo mundo lembrou? Então, para o romano, todo aquele que não era cidadão romano, que não tinha a mesma cultura deles, era considerado bárbaros. Então, olha só, eles viviam fora das fronteiras do Império Romano, e ó que o Império Romano era muito grande, né? Não falava o latim, né? E não compartilhava da sua mesma cultura. Então, eles achavam que esses bárbaros eram pessoas incultas porque eles eram diferentes, porque eles não tinham a mesma cultura que eles possuíam. Então ficou aqui algo pejorativo de bárbaro ser aquela pessoa grosseira, né? Aquela pessoa, né? E aqui a gente sabe então que essa diferença surgiu entre eu ser romano e eu não ser romano. Se eu sou romano, eu sou. Se eu não sou, eu sou bárbaro, eu sou uma pessoa totalmente fora dos padrões dessa época aqui. Então vejam aqui com a Pro, ó. Aqui nós temos todo o Império Romano do Ocidente, aqui nós temos o Império Romano do Oriente, aonde a capital aqui, ó, é Constantinopla. Nós temos Roma aqui, ó, na Botinha, Sicília, e todo esse povo aqui para cima aqui, ó, que não está no rosinha e não está no laranjinha, são os bárbaros, né? São pessoas que não faziam parte do Império Romano. Então vejam só, bárbaro,
Então, nós temos tártaros, mongóis, eslavos, germânicos e saxões. Então, a gente vai, dentre esse povo aqui, a gente pega os germânicos e os saxões, que a gente vai falar mais sobre eles. Os saxões deram origem, né, ao povo lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, né? E quem são esses germânicos e por que essa seta é tão grande assim? Porque a gente vai ver quão importante eles foram para a formação da Europa como a Europa é hoje. Então, dos germânicos, a gente tem os francos, que foram povos que deram origem aí à França, os vândalos, os francos dominaram os vândalos, né? Então eles acabaram ficando mais fortes, e ali também aqui na região da França, os visigodos, que deu origem então a Portugal e Espanha, lá na Península Ibérica, os ostrogodos deram origem ao povo lá da Itália, alanos, godos e burgúndios, né? Então esses povos aqui foram conquistados pelos outros e por isso que eles acabaram se incorporando dentro desses que já foram citados aqui, né? Então esse povo germânico era um povo, né, que tinha essa cultura diferente, né? Totalmente com valores bem distintos do povo romano. Para eles, né, eles não tinham um líder. O líder era aquele que tinha mais bravura, que na época da guerra tomava frente, né? Eles não tinham leis escritas, todos possuíam a questão da transmissão pela oralidade, né? E eles eram politeístas, bem distintos do que a gente vê pregando em relação ao monoteísmo do judaísmo, do cristianismo e até mesmo do islamismo, né? Então, para o povo germânico, olha aqui, ó, os deuses eram relacionados às forças da natureza, né? Ligados ao mundo mágico, à guerra, à produção agrícola. Então a gente vê aí, ó, Odin, né, Thor, dentre outros aí. Então aqui temos alguns que vocês já conhecem, que eu lembro que vocês comentaram lá nas nossas aulas aí, né? Desde que o Odin e o Thor são os mais famosos que a gente ouve bastante aqui na nossa cultura. Bom, como que se deu então esse processo entre romano e germânico, né? Esse encontro. Tudo começou de boa, sem guerra, né? Esses germânicos começaram a adentrar o território buscando proteção, né? Ah, a gente fica aqui na fronteira, a gente cuida disso aqui para vocês, podem ficar de boa, tá? A gente planta aqui, a gente ajuda vocês, os nossos filhos vão estudar nas suas escolas e tal, tal, tal. Então tudo no começo foi tudo muito tranquilo. Somente lá para o século V que o negócio começou a entornar, né? Porque aí bárbaros, como o caso dos hunos, começaram a invadir e aí o negócio virou e não deu muito certo tudo isso, né? Muitos germânicos, eles trabalhavam até no exército para ver que, né, eles tinham alianças políticas, alianças por meio de casamentos, tudo no começo foi tudo legal. Depois, quando o Átila apareceu, aí o negócio já não foi tão bom assim, né? Olha aí, lembra, gente, que a Pro falou do Átila, do Uno, né? A Átila aí tinha esse apelido, o flagelo de Deus. O cara, né, era muito, muito, muito aí. Então dá para vocês entenderem, lembrarem o que a Pro falou, né? Então ele vem, chega até, bate até Roma e assim por diante. Então essa relação dos bárbaros ou dos germânicos com o povo ali começou a não ficar muito legal, né? Então, olha só, com a invasão dos hunos, né? E aí aqui a gente vê esse mapinha com todas as invasões, com todas as migrações, então esses movimentos migratórios aí desses povos por todo o Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Mas ó, se vocês podem ver que eles vieram muito mais para o lado de cá do que aqui para o lado, né, pro lado do Império Romano do Oriente, né? E aí não teve como, né? Porque aqui o Império Romano já estava no seu fim, não teve como mais aguentar tudo isso, e aí realmente houve
desmantelou todo o Império Romano aqui, ó, do Ocidente. Então, ó, 410, 443, né? Então, todos esses anos aqui, isso aqui são anos onde ocorreu então a vinda aí desse povo para cá, né? Com isso, então, deram origem a vários reinos, né? Cada localidade ali elegia um líder. Esse processo formou muitos, né? Começou uma coxa de retalho, cada um na sua localidade aí ficou lá, né? Guardando ali, né? Esse território é meu, então cada um no seu quadradinho começou, né, a crescer e desenvolver a cultura, desenvolver o comércio. E o que é importante a gente lembrar e gravar que aqui houve um desenvolvimento também de centros comerciais como Gênova e Veneza. Essas cidades sempre estiveram elas sempre estiveram presentes, né, em relação ao desenvolvimento comercial de toda a Europa, né? Depois a gente volta a falar sobre elas no período das cruzadas, e o desenvolvimento comercial e artístico tem que lembrar delas também, né? Então, o Império Romano do Ocidente finda-se no ano de 473, como a Pro já falou para vocês. Então, é o marco do período histórico chamado termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, né? E aí, então, originaram-se vários reinos, como a Pro já falou, e dentre os quais a gente vai falar sobre o Reino Franco, que está relacionado com a França, né? Então, quem foi responsável por unir o povo, né, para formar o Reino Franco, então, foi Clovis, né? E ele começou a dinastia Merolíngia, então, que é em homenagem ao avô dele e tal, e ele deu esse nome. E Clovis ele era de origem germânica, né? Só que ele, então, se converte ao cristianismo, né? E ele obriga então o seu exército todo, e nós estamos vendo a fotinha aqui de Clovis, o batismo de Clovis, e com ele 3.000 soldados são batizados nesse mesmo ano, nessa mesma época aí. E o que isso possibilitou? A bênção da Igreja Católica para o seu reinado. Então há uma aliança entre o rei e a Igreja Católica. A França sempre foi um país muito católico, desde essa época aqui, daqui que origina-se, né? Então é bom a gente frisar em relação a isso, porque todo o processo que a gente vai falar sobre a questão religiosa, a França é católica, tá? Então isso é os interesses da igreja e os interesses do rei, os interesses do rei e os interesses da igreja, quando a gente fala sobre a França, sempre estiveram bem juntinhos, tá bom? E aí, então, quando depois, né, começa uma linha de sucessão aí, e sobre o comando, então, já, né, e aqui a Pro colocou esse número aqui, agora, ó, nem eu sei que número é esse, com certeza isso aqui tá errado, né? As fronteiras, então, foram ampliadas, né? Carlos Magno começou a conquistar, né, vários territórios ali ao seu redor, chegando até, né, a Itália, a Alemanha, a região da Boêmia, Península Ibérica. Então ele foi crescendo, conquistando, né? E aí é o que é muito importante, que é a primeira vez que vocês começam a ouvir sobre o Sacro Império Romano Germânico. Então ele foi conquistando vários povos ali, e esses povos também estavam se convertendo ao cristianismo, e chegou a esses povos que estavam ali na Germânia, né, um pouco mais, não mais a oeste, mas um pouco mais ao centro, mais a leste ali, e ali tinham vários príncipes, né, vários líderes, né? Então ele é o líder máximo, mas ele respeita, né, as lideranças locais. Então ele funda, né, por meio dessas alianças, é fundado então o Sacro Império Romano Germânico. É daqui que origina então a Alemanha, só para que vocês tenham essa ideia.
O seu governo, então, foi marcado pelo apoio da nobreza. Lembra da nobreza, gente? Os títulos nobiliárquicos que a Pro falou para vocês. Daqui a pouquinho a Pro vai passar mais para que vocês lembrem deles aí. Então, é importante que essa nobreza financiava, né? E também recebia privilégios dessa aliança aí juntamente com o rei. Uma das suas estratégias, então, foi manter, né, com os nobres uma relação baseada na tradição germânica de reciprocidade. Então, eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Ele dava terra, em troca ele tinha fidelidade. Então, esses nobres davam soldados para o exército do rei, lutavam com o rei. Então, uma política de aliança, certo, gente? Né? Então, olha só os títulos mobiliárquicos, né, que temos aqui. A Pro vai colocar 5 exemplos para que vocês possam estar lembrando aí por ordem de importância, né? Então, primeiro, abaixo do rei, né? E aí a realeza lá, a família real, nós temos o duque. Duque significa aquele que conduz, né? Então ele é o mais alto título. Para você se tornar duque, você tinha que desembolsar mais ou menos aí quase 500 mil reais. Então, não é para qualquer um, né, gente? Para comprar um título só para você se tornar duque. E esse título também não era dado para qualquer um, né? Porque ele era muito importante, então você tinha que, né, além de ter muito dinheiro, ele estava ali muito próximo à família real ali. E ele tinha, então, como responsabilidade cuidar dos ducados. A gente viu os ducados, né, a questão das marcas, do marquês, os condados do conde e assim por diante. Depois tem o marquês, que é o defensor da marca, né, que são as províncias. Ele tinha que desembolsar mais ou menos 300 mil reais, né, 292 mil reais para ele ser um marquês. O conde significa companheiro, nobre também, né, de alto escalão aí. Ele teria que ter pelo menos um castelo para ele ser conde. Ele também gastaria aí quase 250 mil reais só para ter o título. Depois tem abaixo dele o visconde ou vice-conde, que é o sucessor então aí dele. Também gastaria quase 150 mil reais só para ele se tornar visconde. E por fim, o mais baixinho aqui, né, é o barão. O barão é um servo, um soldado, né? Então ele só estaria acima do cavaleiro, né, da pessoa que recebe o título. E para ser cavaleiro, ele desembolsaria mais ou menos 100 mil reais, 110 mil reais só para ele ser um barão. Então, para você ter um título nobiliárquico, não era barato, né? Porque não adianta ter o título e não ter o que comer. Então, nesse período aqui, nesse início, essa nobreza tinha dinheiro, tinha que ter muito dinheiro. Né? Então, voltando então lá ao Reino Franco, abrir o parêntese, né, aí dos títulos, volta, tá todo mundo aí? Luiz, você tá prestando atenção? Pedro tá prestando atenção? João Pedro, Cauã, Enzo, Pedro Henrique, Felipe. Vixe, se agora eu esquecer de alguém, hein? Vou parar por aqui, não vou falar o nome das meninas para ver que eu estou falando só dos meninos, tá? Também nesse contexto, o rei tinha um fiscal. Esse fiscal se chamava Missi Domenici, né? Então ele fiscalizava tudo ali para saber se estava todo mundo cumprindo as determinações reais. Bom, depois que Carlos Magno então morreu, né? Depois que ele morre, que ele cresceu, o que aconteceu, gente? O seu território, então, olha, quase chegando no ano 1000, foi dividido pelos seus netos, porque não conseguiu manter a unidade de toda a imensidão do que ele tinha conquistado. Não era como o Império Romano, né? Mas tinha bastante território ali. Então, o território dele foi dividido entre o Luís, o Germânico, ficou com a França Oriental, a Germânia, né? Onde lá começou o Sacro Império Romano Germânico, como a Pro já falou.
Carlos, o Calvo, né? Com certeza ele tinha algumas entradas, né? Com a França Ocidental, que se tornaria a França onde é hoje, e Lotário, que ficou com as terras lá do centro da Itália até o Mar do Norte. Então, tudo que ele tinha conquistado foi dividido entre os seus netos. Então, olha aí, né, o Império Romano do Oriente, como que ficou. Essa partezinha laranja é o Império Romano, ou também conhecido, o Império Romano do Oriente, ou mais conhecido como Império Bizantino, né, que a gente também falou sobre eles, a capital era lá Constantinopla, e aqui então nós temos aí o Império do Ocidente, né? Então aqui ó, o Reino Franco, o reino que é o que a gente já acabou de ver agora aqui em cima, aqui os visigodos, né? E os vândalos aqui embaixo que chegou até ao norte da África. Bom, cansaram? Não, tem só mais um pouquinho, né? Então, dentro desse processo, como a gente está falando, tudo isso estava ocorrendo na Europa. E o que estava ocorrendo lá na Península Arábica nesse mesmo período, né? Então a gente vai falar sobre os árabes, esse povo tão rico de uma cultura tão emblemática assim, né, que a gente precisa conhecer um pouco mais. E a Pro falou e martela, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é terrorista. Lembraram disso, gente? Né? Ó, grave. Né? Então, existe muçulmano fora da Península Arábica? Sim, que nós falamos que até aqui em Epitácio nós temos exemplos de pessoas que são muçulmanas. Muçulmanas são as pessoas que são convertidas, né, ao islamismo, que a gente vai falar sobre agora, tudo isso agora, como a Pro já comentou lá naquela linha, né, da história desse povo aqui. Então, nós temos, né, esse povo que está localizado lá no Oriente Médio, né? Então, a partir aí do século VII, né, o Oriente Médio que fica entre a África, né, e de um lado tem a Ásia, né, tem a Europa, tem a África aqui embaixo, e ali no meio a gente tem então a Península Arábica. E ali nós temos, né, essas nações que vivem ali, e o grande diferencial delas é a questão da religião. Para o muçulmano, né, Deus é Alá e a sua Bíblia é o Alcorão. É uma guia, né, de conduta, né, que promete então aquelas pessoas que cumprirem todos aqueles pré-requisitos o paraíso, principalmente aos guerreiros, certo? Bom, olha aqui, ó. Aqui nós temos a África, que a Pro falou, né? Mar Mediterrâneo lá em cima, Mar Vermelho aqui. Aqui é o Golfo, o Golfo Pérsico aqui. Então, todo esse amarelinho aqui, ó, é esse grande aqui é a Península Arábica. E todo esse amarelo aqui, então, é o Oriente Médio, né? Então, 80% de todo esse território aqui está coberto, né, pelo deserto, são regiões desérticas, e aqui está a grande produção de petróleo do mundo. Então, o povo aqui tem grana e tem muito conflito também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar desse povo. Como tudo isso começou? Essa região sempre foi muito marcada pelas transações comerciais. Existia muita rota comercial ligando essas regiões todas. E dentre essas localidades tinham duas cidades que eram as que bombavam na época, que é Meca e Yatreb. Então eram dois centros comerciais, duas cidades que vivia cheia de gente, que rodava, ia para um lado, passava por um, ia para o outro, passava pelo outro, né? Lá na cidade de Meca tinha a Caaba. O que é Caaba? É um cubo, né? Um cubo de tecido, e lá dentro eles guardavam, né, todos os deuses das tribos
deles ali. Então, cada um tinha uma imagem que estava ali dentro da Caaba, né, como se todos estivessem abençoando todo mundo que passasse ali, né? E também tem, porque ainda existe até hoje, mas tinha uma pedra, que é uma pedra negra, mais ou menos assim, desse tamanho, né? Olha aqui, ó. Também estava depositada a pedra negra, que segundo a tradição, Alá teria dado a Ismael, filho lá do profeta Abraão, né? Então Abraão teve um filho, né, chamado Isaque, que dá origem ao povo judeu. E também teve um filho com uma concubina, né, da sua mulher lá, uma pessoa que trabalhava lá. Ele teve um filho chamado Ismael. E ali divide-se. Então, esse problema entre árabe e judeu é desde essa época. Ó. Então, que Alá, então Deus teria dado para Ismael essa pedra, né? E dessa forma, então, essa pedra é sagrada para eles, né? E aí as pessoas passavam por lá para ver. Como se fosse um meteorito, né? E ligava o interesse comercial com o interesse religioso. E assim eles vendiam inúmeras imagens, né? Já que então tá passando aqui, ó, tá aqui uma imagenzinha, compra essa, leva essa, e o negócio foi crescendo. E nesse período aqui esse povo era politeísta, né? E na cidade de Atrep também bombava em relação ao comércio, certo? Então, olha só, aqui, ó, a Pro colocou a fotinha da Caaba. Isso tudo em volta aqui, ó, desse cubo preto. São pessoas, tá, gente? São pessoas que estão aqui ajoelhadas. Na apostila de vocês tem, então, um exemplo aqui dessa imagem aqui. Então, a Caaba é uma construção cúbica, tem 15 metros de altura. Ela é cercada por muros, né? Tem também 10 metros, todas as dimensões aí. E ela é coberta por uma manta escura, preta, bordada, aí, porque para eles, né, o dourado é muito importante. Então é adornado, eles não têm símbolos, né? Não tem imagens, então as letras, a grafia árabe faz todo esse adorno aqui, né? Dentro, então, tem a pedra que está lá encravada em uma moldura de prata, né? E tem mais ou menos 50 centímetros de diâmetro e é então sagrado para o mundo islâmico, certo? Tudo isso estava lá acontecendo. De repente, Maomé também um comerciante, ganhava muito dinheiro e ele também viajava, ia para um lado, ia para o outro, tal. E ele entrou em contato nessas viagens, nessas andanças com novas culturas, conheceu o judaísmo, onde só tinha um Deus, né? Conheceu o cristianismo, que também só tinha um Deus, que eram religiões monoteístas. E dentro dessas andanças, então, ele, certo dia, né, de acordo com a tradição, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, então, visita Maomé e revela a ele, né, que existe um único Deus que deve ser seguido, né, que é Alá, e que ele seria o profeta escolhido para levar esses ensinamentos para o mundo todo. Então, a partir desse momento, ele começa a pregar o monoteísmo, pregar que não existe mais aquela diversidade de deuses que eles estavam acostumados, mas sim só um. E, gente, será que isso caiu bem pro povo lá que tinha um monte de deuses, né? Naquela região lá da cidade, né? Que ele vivia ali, que ele passava. O povo ganhava muito dinheiro em relação à venda dessas imagens, desse povo todo. Passava lá por Meca para visitar Caaba, adorar seus deuses, pererê. E Maomé começa a pregar. E um povo ali chamado Coraixitas não gostou disso, não. Não. Começou a perseguir Maomé porque ficaram com medo deles perderem o que eles estavam ganhando com tudo aquilo. De repente eu tenho uma imensidão de deuses e de repente agora eu só tenho um. Só que esse um começou a ganhar muitos adeptos. O islamismo começou a crescer muito rápido. E aí Maomé teve que, ó, passar sebo nas canelas e sair de Meca e, ó,
correr para Yatreb. E esse movimento, então, é a hégira que a Pro falou. Então, a partir desse momento, a divisão, então, antes da hégira, tudo que ocorreu, vários deuses e tal, e a partir da hégira, a fuga, então, do profeta de Meca para Yatreb. Ele chega em Yatreb, o nome da cidade muda, passa a se tornar Medina, que significa a cidade do profeta, porque a cidade acolheu ele então, né? Então aí, ó, no ano 8 da hégira, né, mais ou menos aí no ano 630 do calendário cristão, Maomé então destrói, vai lá em Meca, destrói todos os ídolos da Caaba, né? E só deixa a pedra negra lá, que seria o símbolo de Alá. E Meca começa a ser, então, continua sendo uma cidade muito visitada, um centro religioso, além do centro comercial. Quando Maomé morre, mais ou menos 10 anos depois que tudo isso ocorreu, né? E agora? Quem que vai dominar? O que que a gente vai fazer? E começam a briga, discute, vai. Ó, agora todo mundo presta atenção. Eles se dividem, né? Então, Maomé morre no ano 632, né? E aí existem duas correntes dentro do islamismo. Gravem isso, hein? Porque muita gente esqueceu. Os xiitas e os sunitas. Quem eram os xiitas, então? Para os xiitas, o chefe político e religioso deveria ser descendente de Maomé. Então, não admite outra forma de ensinamento sem ser o Alcorão, né? E eles são os mais radicais, segue tudo muito certinho em relação aos ensinamentos do Alcorão. Já os sunitas, para eles, o chefe tem que ter sólidas qualidades morais, tem que ser uma pessoa distinta, uma pessoa, né, e que tenha domínio político, além de religioso. Então, além do Alcorão, eles também seguem os ensinamentos da Suna, que também são ensinamentos de Maomé, só que não está dentro do Alcorão, né? Após a sua morte, então, né, esses sucessores, esses chefes ficaram conhecidos como califas, né, e eles incentivaram um movimento chamado de jihad, né, que seria contra os povos infiéis, então levar a fé islâmica para todos os cantos, por meio do movimento jihadista, né, e muitos aqui levam isso a pé da letra e acabam né, matando as pessoas, porque as pessoas têm uma fé contrária a deles, né? Nos séculos que sucederam, então, os muçulmanos começaram a ganhar corpo, né? Tiveram muito êxito, cresceram muito lá naquela região, né? E aí foi indo, que chegou até a Península Ibérica. Então, a gente vai falar sobre isso mais tarde em relação aos feitos aí que os muçulmanos chegaram e invadiram a Europa, né? Então, olha aí, ó, até na China eles foram aí, certo? Então, vamos gravar então as características do islamismo para a gente, né, aí estar recapitulando tudo isso. Primeiro, que o islamismo é uma religião monoteísta, existe um único Deus, Alá, o único profeta, Maomé, que tudo isso ocorreu por meio da revelação do anjo Gabriel. Islamismo significa aquele que é submisso à vontade de Deus, né? Os seus seguidores são chamados islâmicos ou muçulmanos, que são aqueles que se submetem. A outra fonte, então, como a Pro já falou, é a Suna. A Suna, que significa tradição, né? Contém os ensinamentos e fatos da vida de Maomé. O livro sagrado para eles é o Corão ou o Alcorão, um ou outro também está certo, né? Então ele foi escrito, né, pelos discípulos de Maomé, que Maomé narrava as revelações e eles então escreviam. Então tem normas de conduta e moral social, então o negócio tem que seguir certinho. E aqui então quais são as obrigações que todo muçulmano tem que fazer? Primeiro, crer em um único Deus. Qual é o Deus? Alá. Profeta? Maomé, né?
tem que dar esmolas, né? Então, o muçulmano tem que ter esse coração. Ele tem que orar 5 vezes ao dia, voltado para onde, gente? Com o seu tapetinho, voltado para Meca. Jejuar no mês do Ramadã, né? Não come carne de porco, né? Então, aquela pururuquinha, feijoada, nem pensar. Né? Não toma bebida alcoólica. Tem que visitar Meca pelo menos uma vez na sua vida toda, né? E tem que combater os infiéis por meio do jihad, né? Que significaria então aí a guerra santa, como nós vimos, certo, gente? Então, a Pro aí quis mostrar para vocês, então, né? Essas mensagens aí para que vocês possam recapitular tudo isso. Estudem, né, para o simulado, então leiam todos esses capítulos. Nosso próximo vídeo tem o restante da revisão. Então, a Pro manda um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e estudem, tá bom? Tchau!